Bom dia! Então, começando aqui o bloco um do livro A Prática Educativa, Como Ensinar, de Anthony Zabala. Esse primeiro capítulo, intitulado A Prática Educativa, Unidades de Análise, o autor, com bastante ênfase, deixa claro qual que é o objetivo dele em relação às reflexões que ele tem em relação à educação, ou melhor, à prática educativa. Ele fala que é melhorar o processo educacional. Como é que ele pretende fazer isso? Revisando processos, analisando ponto a ponto e refletindo sobre a prática docente. Então o autor deixa bem claro, ele está fazendo um processo de revisão metodológica. Então nós vamos analisar ponto a ponto o que nós fazemos em sala de aula e entender o que nós podemos fazer melhor. Então não é muito diferente de uma organização empresarial ou um processo produtivo dentro de uma fábrica. Então ele entende mais ou menos como isso. O professor tem que ter o senso crítico de estar revisando as suas práticas. E essa revisão prática, ela tem uma complexidade que é muito maior do que uma fábrica, por exemplo, ou um processo produtivo que pode ser mecanizado. Porque o processo de ensino-aprendizagem lida basicamente com relações humanas. O autor deixa isso bem claro nos textos. E ele tem uma problemática, que ele também coloca no texto, que são as chamadas variáveis. Então, na relação professor-aluno, que envolve a prática educativa, existe uma série de variáveis que devem ser levadas em conta, mas que acabam dando uma complexidade muito grande à prática educativa. Ele cita algumas variáveis aqui. Bairro onde esse processo educativo que ocorre, por exemplo, dentro de uma escola, o bairro onde essa escola e esse processo educativo vai acontecer, a sociedade em que ela acontece, se é uma sociedade democrática, se é uma sociedade em vias de se tornar democrática, se é uma sociedade autoritária, a família onde esse aluno está inserido, se é uma família estruturada, uma família que sofre processos de desestruturação ou degradação, os amigos desse aluno, o processo cognitivo individual desse aluno, se ele aprende com facilidade ou ele tem certas dificuldades, a questão afetiva, emocional desse aluno, se ele sofre por ser o filho caçula, ou se é o mais velho, ou se há muita cobrança, ou pouca cobrança, se há interferência dos avós, e o grupo social no qual ele está inserido, classe média, classe baixa, classe alta, e aí vai. Então, essas variáveis, elas afetam e muito o processo educacional, a prática educativa. E grande parte dos professores não está afeito a levar isso em conta. Então ele narra, ele cita que muitos professores, quando saem da academia, da universidade, eles têm um foco mais em planejar a aula, eles têm um perfil acadêmico, então eles são mais focados em planejamento do conteúdo do que atentar-se para as variáveis. Então quem já deu aula sabe que essas variáveis são um elemento real na prática educacional. Se um desses fatores vier a ter uma tendência negativa ou de degradação, afeta diretamente o desempenho do aluno. Então nisso o Zabala está coberto de razão. Então ele fala, então vamos abandonar o planejamento da aula, o perfil acadêmico, de maneira alguma. O planejamento acadêmico, ele deve existir necessariamente.
mas é preciso ordenar as variáveis, porque essas variáveis é que contêm a chave do sucesso de um processo educacional efetivo, um processo educacional maximizado, né? Isso está na página 16. Poxa, Biratã, eu quero entender, essa parte me interessou. Vai lá na página 16 que está escrito lá com toda a clareza lá. Então, as variáveis, elas configuram, são essenciais à prática educativa, né? E aí nós temos, o que nós temos que fazer a partir do momento em que nós colocamos no nosso planejamento essas variáveis? Nós começamos a estabelecer o planejamento, né? Essa é a prática educativa. E aí nós entramos literalmente em termos práticos. Então o autor cita também na página 16. A partir do momento que o profissional de educação estabeleceu as variáveis que vão interferir e vão ter peso no seu processo educativo, ele começa a sequenciar as atividades. Então, a sequência de atividades. O que eu vou fazer em sala de aula? Eu vou usar mapas, eu vou usar vídeos, eu vou usar o livro didático. Então nós temos uma sequência de atividades para fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, o professor tem que estabelecer a relação professor e aluno. Os alunos têm que saber que o professor está acessível. O professor não é um ente estranho na sala de aula, mas ele faz parte daquele grupo. Não é um ente estranho, porque a maioria dos alunos passam a entender que o grupo é só entre colegas e o professor não faz parte do grupo. Isso dificulta o processo de pergunta. Então, quando o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? Se ele estiver na posição de ser um elemento estranho no grupo, os alunos não levantam a mão. Se ele for um professor de difícil acesso, ou que não esteja integrado no grupo, também o processo de retorno dessa pergunta vai ser dificultado. Então, sequência de atividades e depois a relação professor e aluno. E depois ele coloca um terceiro item, que é a organização social da aula. Então, é o famoso mapeamento da sala de aula. Quem vai sentar onde? O professor, já tendo como base a reflexão que ele desenvolveu naquelas variáveis, que é o bairro, a sociedade onde esses alunos estão inseridos, família, amigos, cognição, afetividade, ele tem mais ou menos uma ideia de como ele vai distribuir esses alunos. Seja para compensar certas deficiências, então um aluno mais carente de afetividade, olha, eu vou colocar ele naquele grupo que é muito acolhedor, então o grupo vai acolher esse aluno com debilidades afetivas. O outro tem uma cognição um pouco mais atrasada, eu vou colocar esse grupo aqui que não tenha tanta diferença de desempenho para que ele não se sinta excluído. É óbvio, eu estou citando exemplos aqui. Cada professor, baseado nas variáveis, vai entender como melhor distribuir esses alunos em sala de aula. Mas que o Zabala conta como fundamental que você faça uma organização da sala de aula, isso ele conta, página 16. E por fim, a utilização dos espaços e dos tempos. Então o professor tem que ter ideia, tem que calcular ali o tempo da sala de aula, o quanto que ele vai gastar, o quanto que ele vai investir na execução de cada uma das atividades para que os alunos tenham uma percepção de organização, que o professor é organizado e sabe utilizar o tempo, para que uma tarefa que não concluída naquele tempo, espaço, não fique para outra aula, porque aí a motivação dos alunos é diferente, você vai ter que organizar a sala totalmente de novo e quebra o ritmo de trabalho, ok? Ficamos por aqui, até a segunda aula.